Amém? Igreja amada, igreja especial do Senhor, que nessa noite se reúne aqui nesse lugar para aprender da palavra de Deus, num tempo onde muitos não valorizam mais a palavra. Louvamos a Deus por essa igreja, por esse povo que se reúne aqui nesse lugar, que valoriza esse tempo de aprendizado, de crescimento. E isso com certeza, irmãos, trazem resultados poderosos em Deus, para que a gente possa vencer nesse mundo caído, difícil que nós estamos vivendo. Somente com a palavra de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, somente aplicando a palavra, vivendo a palavra, nós teremos condições de superar, porque Jesus, através da sua palavra, Ele nos garantiu que nós venceríamos, porque nós somos já vencedores em Cristo Jesus. E nós cremos nessa palavra, irmãos. Nós cremos nessa verdade. Nós estamos iniciando hoje mais uma série de mensagens que são pregadas no culto de ensino. E a série que nós vamos iniciar hoje tem uma importância muito relevante para esse tempo. Nós vamos estar iniciando uma série sobre as grandes promessas de Deus. E como é importante nós não esquecermos que o nosso Deus é um Deus de promessas. E as promessas que Ele faz, Ele é fiel para cumprir. Nós estamos aqui nessa noite porque um dia uma promessa dele foi liberada sobre nós, e nós fomos libertos pelo poder do Evangelho, e essa promessa, irmão, ela não para por aí. Nós estamos todos os dias contemplando a beleza do Senhor, a grandeza desse Deus, nas promessas dele em nossas vidas. Nós não podemos esquecer jamais disso. E nessa noite, você vai melhorar. Sabe por quê? A resposta de Deus para a desesperança, para a tribulação, para o medo. Há promessas de Deus para os tempos difíceis, em nome de Jesus. E nós temos que abraçar, nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor e entender que nesse tempo Ele não nos desampara. Ele está com as suas mãos estendidas, Ele está com o seu Espírito sobre as nossas vidas, trabalhando em todo o tempo no meio da sua igreja, do seu povo. Eu quero tomar por base nessa noite o texto de Paulo escrevendo a carta à igreja de Tessalônica, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, nós vamos ler 2 versículos, versículo de número 23 e versículo de número 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23 e 24. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso de número 24. Aquele que vos chama é fiel, e Ele também o fará. Você encontrou esse texto aí, irmão? Aí na sua Bíblia?
Se você encontrou, então você marque esse texto. Está correto aí a leitura? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24. Que o próprio Deus da paz vos santifique. Capítulo 5. Integralmente. Não é pela metade, não é só uma parte, não é só por um momento, é integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, Ele também o fará. Se vimos a um Deus que é Deus de promessa, promessa para o seu povo, promessas irrevogáveis, que acontecerão no tempo dEle, da forma dEle. Devemos crer, irmãos, profundamente nessa verdade. Não podemos ser engolidos ou tragados pelo sentimento de que não vai acontecer aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Nessa caminhada, nós somos bombardeados de muitas formas, e uma delas é tentar minar a nossa fé ao ponto de não crermos que servimos a um Deus de promessa. Talvez a demora, talvez o tempo tenha passado e a gente tenha olhado para a nossa história e achado que Deus não está ouvindo as nossas orações, ou que suas promessas um dia feitas foram largadas pelo caminho. Não, Ele é Deus de promessa. Ele é Deus que cumpre. Ele é Deus que libera a sua palavra sobre o seu povo. E jamais, jamais vai deixar de cumpri-la. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. A carta do apóstolo Paulo escrevendo essa igreja de Tessalônica, essa igreja para Paulo é como se fosse um xodó. É uma igreja diferenciada, ela se destaca por muitas questões importantes. E Paulo expressa isso com muito carinho, com muito amor. Ele trata a igreja de Tessalônica diferente da igreja de Corinto, por exemplo. Porque ele libera palavras, ele pronuncia palavras de carinho, de dedicação, de preocupação com aquela igreja. Porém, essa igreja, ela dá um retorno para ele muito positivo no que diz respeito à fé daquele povo. E é muito importante atentarmos para isso, porque um povo que crê na promessa de Deus, ele está sempre atento à palavra de Deus. Ele está sempre buscando entender qual é o propósito do Senhor para cada tempo, para cada era. E Paulo traz aqui para nós, no primeiro capítulo dessa carta de Tessalonicenses, 4 características dessa igreja. Ele diz o seguinte, capítulo 1, verso 3, da mesma carta que nós estamos lendo. Recordo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho, que resulta da fé operosa, uma fé que opera, do amor fraternal abnegado, e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Só nesse versículo, irmão, Paulo destaca pelo menos 4 questões importantes acerca dessa igreja. Por que a gente precisa olhar para a igreja de Tessalonicenses e perceber que o que Paulo está dizendo, revelando para nós, a importância que temos de observar e trazer para nossas vidas, porque uma igreja que crê nas promessas de Deus, ela precisa ter características específicas vindas de Deus. E a primeira que Paulo traz aqui é que ela tinha uma fé operosa, uma fé que faz, uma fé que produz, uma fé que executa. Não é uma fé apenas no ambiente ou no campo do pensamento, das ideias, do planejamento. Não é só isso, havia uma produtividade dessa igreja no que diz respeito à sua fé.
Quem crê nas promessas do Senhor tem uma fé operosa, está sempre crendo que algo vai acontecer, mesmo em meio à tempestade. Quem crê nas promessas do Senhor tem uma fé inabalável, embora tenha vivido momentos difíceis, elas conseguem olhar para o amor desse Deus que impulsiona e que nos leva à vitória em nome de Jesus. A segunda coisa que Paulo traz aqui, nesse mesmo versículo, é que essa igreja tinha amor fraternal abnegado, um amor desprendido, uma dedicação ao próximo, um cuidado com o outro. Irmãos, nós que cremos nas promessas de Deus, se preocupa com o outro, investe na vida do outro. Abnegado, não queria o seu próprio querer, sua própria vontade, mas estava sempre preocupado com a vida do outro, com o cuidado do outro, com a vida daquelas pessoas que possam estar vivendo dificuldades na sua vida, na sua caminhada. Era uma igreja fraternal, havia o amor fraternal. Por isso que Paulo tinha tanto carinho com essa igreja, porque era um povo que compartilhava esse amor. Quem está fixo, com o olhar voltado para as promessas de Deus, não quer vencer sozinho. Está sempre preocupado se o irmão está bem ou se não está. Sempre levantando aquele que está caído. Sempre segurando na mão daquele que quer desistir, sempre trazendo abrigo para aquele que quer fugir da raia, que quer se desesperar, sempre dando um abraço naquele que está precisando de amor e de carinho. Havia o amor fraternal abnegado. Terceira coisa que Paulo traz nesse mesmo versículo, é que era uma igreja perseverante. Perseveravam. Eles estavam convictos. Havia essa perseverança, insistência na verdade, de não medir esforços. Sabe por quê? Porque eles criam nas promessas de Deus para a vida deles. Quem crê, quem tem isso muito claro na sua vida, quem não tem dúvida acerca das promessas do Senhor, mesmo que as dificuldades surjam nas nossas vidas, nós permanecemos firmes pelo amor daquele que nos salvou. Nós permanecemos olhando para o alvo que é Cristo Jesus, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas perseverante no caminho, na direção que Deus quer para nossas vidas. Em quarto lugar, era uma igreja convicta. Esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança da vinda do Senhor. A convicção dessa verdade. Não tinha dúvida. Irmãos, quando nós temos a promessa do Senhor na nossa vida, quando isso está vivo dentro de nós, a gente não duvida. A gente crê. A gente não crê, não foi porque alguém disse. A gente não crê, não é porque a gente crê porque Deus falou ao nosso coração pela sua palavra. Ele implantou isso dentro do nosso ser, da nossa alma. E nós passamos a ter uma vida de fé, de crer nessa verdade, de acreditar em todas as palavras que o Senhor tem nos lembrado, nos fazendo lembrar, para que a gente possa vencer os desafios dessa vida, convictos, sem dúvida. Sabe por que é importante pensar dessa forma, irmãos? Porque nós seremos a todo tempo bombardeados de questões das mais diversas possíveis, nos querendo tirar o foco do trilho de Deus. Mas quando nós estamos convictos dessa verdade, nada nos abala. Nada nos tira da direção. Nós temos um alvo, nós sabemos para onde nós iremos, irmão. Nós temos um Deus que está nos aguardando a qualquer momento. Nós iremos para o céu. Nós não podemos perder a direção. Essa convicção, ela não pode ser arrancada de dentro de nós. Continuamos nessa labuta da vida, do dia a dia, do trabalho, todos os dias, fazendo o que tem que ser feito, porém, sem jamais abrir mão dessa convicção em Cristo Jesus e da sua verdade.
Uma igreja que mesmo em sofrimento, ela vivia pela palavra. No capítulo 1, no verso 6, olha o que diz o texto: de fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muitos sofrimentos, recebestes a palavra, com alegria, que vem do Espírito. Irmãos, uma igreja centrada na palavra, ela jamais será duvidosa com relação às promessas de Deus. Se outro evangelho, ou se outra coisa for pregada e ensinada a você, você sempre haverá dúvida de pensar se é certo ou errado, mas a palavra de Deus é a verdade do Senhor, é Deus falando ao seu povo, à sua igreja, e nós não podemos jamais abrir mão dessa palavra. Essa é a igreja da palavra, irmãos. Que tem a palavra de Deus dentro dos casamentos, que tem a palavra de Deus dentro dos relacionamentos, que tem a palavra de Deus no relacionamento de um pai com filho, de irmão com irmão. É a palavra de Deus que nos norteia. Ela é bússola, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é a nossa vitória, ela é o nosso escudo, é a palavra de Deus para a igreja, para o seu povo. Essa palavra, ela tem sido negociada, irmãos. Ela tem sido colocada à prova todo o tempo. Mas se nós não cremos nas palavras do Senhor, as promessas de Deus não irão se cumprir na nossa vida. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, nós entendemos a cada momento as promessas desse Deus, tudo fica mais claro para nós. Nós entendemos que nós estamos vivendo nessa vida por fé e não por vista, porque a palavra de Deus nos garante isso, em nome de Jesus. Nessa igreja havia um padrão de fé. Esse padrão era um padrão a ser imitado por todos os crentes daquela época. Verso de número 7 do capítulo 1, Paulo diz: dessa forma vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Um padrão de fé, uma fé onde poderia se olhar e copiar, uma fé onde poderia olhar e dizer: pode fazer igual, é o padrão de Deus. Uma fé onde poderia ser imitada. Nós que cremos na promessa do Senhor, as pessoas podem olhar para nós e saber que a fé que nós vivemos é uma fé autêntica no Deus verdadeiro. Uma fé que pode ser copiada. Um padrão de fé. Um padrão de fé. Me chamou a atenção, irmãos, essa forma de Paulo tratar essa igreja, trazendo ela como se fosse um modelo, uma igreja modelo, porque as promessas de Deus estavam arraigadas, implantadas no seio dessa igreja. Ela vivia pela palavra e ela tinha um padrão de fé. Esse padrão dado por Deus e pela palavra. Quando nós vivemos pela palavra, irmãos, nós não copiamos o mundo. Quando nós vivemos pela palavra, nós não queremos outras coisas. Nós temos o padrão de Deus estabelecidos pela palavra. Quando nós temos a palavra no seio da nossa vida, da nossa alma, quando nós temos a palavra como sendo prioridade para nossas decisões, nós não iremos errar, ou a probabilidade de erro cai bruscamente. Mas quando nós tomamos decisões baseadas no nosso próprio querer, na nossa própria vontade, cometemos falhas horrendas, terríveis, que causam prejuízos muitas vezes mortais para nossas vidas. Mas vivermos pela palavra é termos o aval de Deus, é termos a assinatura do Pai, daquele que criou todas as coisas, dizendo: filho, pode ir, essa palavra te garante a vitória. É a palavra de Deus na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso caminhar. É a palavra de Deus. Uma igreja da palavra. Eu queria destacar aqui, apenas fiz aqui para a gente entender essa característica dessa igreja que Paulo tanto exaltou.
E para a gente entender isso, na perspectiva de uma igreja que guardava a promessa de Deus. Porque quando nós confiamos nessa promessa do Senhor, nós começamos a tratar a vida, as coisas, de outra forma. Mas quando a gente está agarrado em outras coisas que não seja a promessa de Deus, na expectativa ou no desejo que essas coisas possam nos trazer segurança, nós vamos deixando de lado aquilo que é real para nossas vidas, aquilo que é eterno, e nós vamos colocando remendos na nossa história, remendos que a gente vai criando, que a gente vai adotando para nós. Mas a palavra, irmãos, ela não tem remendo. A palavra, ela é eterna, poderosa, para transformar, para libertar, para curar, para abrir portas. É a palavra do Senhor na vida da igreja. E Paulo traz para nós aqui algumas lições mais práticas dessa igreja para a gente colocar nas nossas vidas. Lições de que Paulo fala dessa igreja de uma forma que faz a gente pensar de como é importante termos as promessas de Deus clara, viva, dentro do nosso ser, da nossa alma. E como viver essas promessas, irmãos? Principalmente no momento da desesperança. Principalmente quando o chão se vai. Principalmente quando as coisas não estão dando certo. Principalmente quando a demora, quando a gente olha para o tempo e acha que as coisas não vão mais acontecer, principalmente quando tudo falta. Nesse momento as promessas podem entrar num processo de amnésia e a gente vai esquecendo das promessas de Deus. Mas Paulo vem dizer para nós nessa noite que há esperança se nós crermos e mantermos viva a palavra de Deus, que traz a promessa do Senhor para a nossa vida. E temos aqui algumas lições de que Paulo fala acerca dessa igreja para a gente aplicar nas nossas vidas. Como eu já falei, a primeira delas é acolher a palavra de Deus como ela realmente é. Ela não é um livro qualquer, ela não é um acessório para que eu leve para a igreja, ela não é a marca do crente, porque ele anda com livro e a pessoa diz, ali é um crente, ele está com um livro preto na mão, é um crente. Ela não é qualquer outra coisa, ela é a palavra de Deus. Quando a gente olha para o livro sagrado, irmãos, medita nesse texto e olha para essas letras e saber que foi Deus que inspirou cada autor desse livro. E com o único propósito, revelar à igreja quem Ele é. Abrir para a igreja e desvendar, descortinar quem é esse Deus. Nós vamos para esse livro, não é apenas para fazer um ato de leitura, porque nós temos que prestar conta com alguém. Mas é o desejo de conhecer a Deus. Por que muitos de nós não confiamos em Deus como deveríamos? Porque nós não conhecemos a Deus. Se a gente conhecer de verdade ao Senhor, a ansiedade vai embora. Porque nós aprendemos a descansar. Quando nós nos aprofundamos na verdade do Senhor, na sua palavra, que é revelada, que mostra quem Ele é, a nossa oração muda. A nossa forma de conduzir a nossa vida na igreja, louvando, fazendo a obra de Deus, muda. Porque nós passamos a adorar a Deus na essência, na revelação da palavra, vivendo cada dia para a glória do seu nome, não sendo atraído por questões religiosas, mas tendo a certeza de que Ele se revelou a nós pela sua palavra, e tudo que Ele quis nos mostrar está aqui escrito. E nós podemos aplicar nas nossas vidas que vai dar certo. Nós podemos caminhar pela essa palavra que Ele vai nos levar à vitória. É a palavra, acolher essa palavra dentro de nós. Às vezes, nós somos tão descompromissados com essa palavra. Às vezes nós tratamos a palavra de Deus
mas não é como se fosse a palavra de Deus. Nós tratamos porque a gente quer algo de Deus, é uma resposta, por exemplo. Mas nós não vamos para ela para aprender de Deus ou de conhecer a Deus, para que a nossa alma seja tocada, transformada, para que a gente entenda quais são as promessas de Deus que serão aplicadas na nossa vida. E que a palavra de Deus sempre nos levará para promessas eternas e não passageiras. O olhar de Deus é para o futuro, é para a glória, é para o céu se abrir, é para a igreja e para a glória. Esse é o olhar de Deus. Enquanto nós queremos as coisas daqui, Deus quer as coisas do alto. Então acolher a palavra é uma das marcas dessa igreja, diante de tantas que eu já falei, para a gente fazer uma aplicação propriamente dita. A palavra de Deus, ela é a verdade, é Deus falando à sua igreja. No verso de número 13 do capítulo 2 da carta de 1 Tessalonicenses, nós vamos caminhar só para o Tessalonicenses aqui. Diz o seguinte: outro motivo ainda temos, diz Paulo, outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolheste. Olha, irmãos, acolheste. Pode ser que a gente esteja ouvindo a palavra, mas não esteja acolhendo. Esse verbo é muito importante. Acolhestes. Não como simples ensino. Não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Isso aqui é muito forte, muito profundo para nós. O que Paulo está dizendo é que eu tenho a possibilidade de ouvir essa palavra e ter ela apenas no meu intelecto. Ele está falando que eu posso aprender essa palavra, mas ela pode não me mudar. Ele está falando que ela pode ficar aqui, mas não pode descer para cá, para o meu coração, para mudar a minha vida, o meu caráter. Ele está falando que há a possibilidade de eu estar aqui e ir para casa e continuar a mesma pessoa. Ele está falando que esses crentes aqui não ficaram só na área do ensino, mas deixaram que essa palavra fosse acolhida na alma, no ser, no caráter, na mudança, nos frutos para as suas vidas. Então eu posso muito bem, irmãos, ouvir essa palavra, achar bonita essa palavra, mas não praticar a palavra. E ela fica, pastor, só numa área da gente, só numa região, onde a gente sabe de tudo de Bíblia, onde a gente sabe dos 66 livros, os profetas maiores e menores, a gente conhece tudo da geografia, ensino, intelecto, mas não muda, não tem caráter transformado, não desce para cá, fica só aqui. Paulo está dizendo que esses irmãos, ele louva a Deus pela vida de cada um deles, porque eles acolheram a palavra. Não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade ela é, a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando, irmãos, eficazmente em vós, os que credes. Então a promessa do Senhor para vencermos as lutas e a desesperança é acolher essa palavra, irmãos. Sabe por quê? Porque o Espírito vai te trazer a lembrança no momento da dor, no momento do sofrimento. Ele vai te trazer a memória, ele vai revigorar a tua alma, para você poder caminhar. Ele vai firmar os teus pés num sólido, numa pedra, que é Cristo Jesus, pela sua palavra. Segunda coisa que a gente deve aplicar a partir do exemplo dessa igreja, é que a gente deve servir a igreja de Jesus. Quem tem as promessas do Senhor,
serve. É serviço. É estar à disposição de Deus para trabalhar no reino. É se colocar na frente do exército quando a luta se travar, como diz a canção. É se colocar à disposição desse Deus que quer usar a cada um de nós. Quem crê nas promessas do Senhor, irmãos, está disposto a servir. Servir a igreja do Senhor. Com dedicação, com esmero, com zelo, se colocando à disposição, sem medir distância, sem medir nenhum sacrifício, mas dizendo: eis-me aqui. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses: assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vós tornastes muito amados por nós. Paulo está dizendo que ele estava disposto a servir aquela igreja ao ponto de dar a sua própria vida. Você está entendendo o grau de compromisso que esse homem tinha com Deus? Quem crê nas promessas do Senhor e sabe que Ele está cuidando das nossas vidas, está à disposição ao ponto de dar a sua própria vida pelo reino, pela obra de Deus, pela igreja. Paulo diz isso. Estava à disposição, estava liberadamente disponível, se colocando na vontade do Senhor para cumprir aquilo que tinha que ser feito para a glória de Deus. Em terceiro lugar, se nós temos as promessas do Senhor nas nossas vidas, nós devemos ser ganhadores de almas. Almas, irmãos, são coroas diante do Senhor. Nós temos uma missão como igreja aqui do Senhor, e que cremos na promessa maior, que é a volta do Senhor. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para o Senhor. Nós tivemos agora recente o nosso curso de treinamento de evangelismo. E não pode se perder, irmão, aquilo que nós aprendemos ali. Foi dado os livros da carta de João para ser discipulado com 2 ou 3 pessoas, que fosse do seu convívio, do seu relacionamento. Você jogou esse livro em cima da estante e você está orando para que Deus coloque essas pessoas para você evangelizar. Você vai achar que isso vai ser mais um curso e vai passar na sua vida, ou você vai colocar em prática como aqueles que servem ao Senhor e que crê nas promessas de Deus. Quem crê nas promessas do Senhor serve ao Senhor. Está à disposição da igreja de Deus, em nome de Jesus. E ganhando almas, buscando vidas para o reino, para o exército do Deus vivo, fazendo a vontade do ide de Deus, do mandato, da ordem do Senhor, para cumprir esse chamado maravilhoso do nosso Deus, em nome de Jesus. No verso 19 e 20 do capítulo 2, diz o seguinte: todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Paulo está dizendo que nós não vamos chegar diante de Deus com outra coisa a não ser com vidas, irmão. Nós não vamos poder levar carro, casa, nada. Sabe o que é que a gente vai apresentar diante do Senhor? Nossas mãos, se a gente ganhou vidas para Jesus ou não. É isso que nós vamos aprender a apresentar diante de Deus. Se o Senhor colocou talentos nas nossas mãos, e se nós chegamos diante do Senhor e dissemos: Senhor, está aqui, vidas que nós ganhamos para o teu reino. Se nós cremos nas promessas do Senhor, é dessa forma, irmãos, que as coisas têm que procederem. Em quarto lugar, nós devemos buscar santidade. Santidade. Capítulo 3, verso 13 da primeira carta a Tessalonicenses diz que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Santidade, as pessoas colocaram como sendo algo
inalcançável. E muita gente tem medo até dessa palavra, porque acha que não tem possibilidade de ser santo. E santo é ser separado para o reino, para a obra de Deus, para glorificar a Deus. Ser alguém que tem uma consciência do Evangelho e que é liberto de todas essas coisas do mundo. E que entende qual é a sua missão, o seu propósito aqui nessa terra. Separado, santo. Sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. Ser de santo como eu sou santo, diz a palavra de Deus. E Paulo diz isso, que nós devemos fortalecer e manter a nossa vida irrepreensíveis, em santidade, diante de nosso Deus Pai. Em quinto lugar, devemos aperfeiçoar o encorajamento em Cristo Jesus. Capítulo 4, verso 1 da primeira carta de Tessalonicenses. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim estáis caminhando. Agora, vós rogamos que encorajamos no Senhor Jesus, que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Queridos, nós temos a possibilidade de nos acomodar, de achar que a nossa vida não pode fazer algo melhor para Deus. E nós não vamos nos encorajando para isso. Nós entramos muitas vezes num marasmo, buscamos uma vida de mesmice, não temos nenhuma aplicação de novidade em Deus, de encorajamento em Cristo, para vencer a dificuldade. Nos entregamos àquela situação, àquele caso, àquela realidade, muitas vezes mentirosa, criada por nós mesmos, ou pelo diabo, ou pelo mundo. Mas o que Jesus disse para nós, a partir da sua palavra, através do apóstolo Paulo, é que nós devemos buscar esse encorajamento em Cristo Jesus, alimentar a nossa vida com essa esperança em Deus, para que possamos vencer todas essas dificuldades em nome do Senhor. Era uma das marcas dessa igreja, aperfeiçoamento. Paulo chama Timóteo certa vez e diz: Timóteo, tem que haver progresso. Eu aprendo, irmãos, que tem que haver progresso. Eu preciso estar melhor hoje do que fui ontem, e amanhã na perspectiva de buscar mais a Deus. Não é a melhora vendida pela mídia, de que você deve ser alguém de sucesso atropelando todo mundo, não. Mas é melhor na sua santidade, no seu encorajamento, na sua convicção, na sua certeza de que Deus está com você, e que você está passando pelo processo de mudança, e isso é real na sua vida. Ao contrário disso, nós podemos muitas vezes nos entregar ao pecado, à mentira, o engano, o erro, que nos aprisiona e que nos afasta de Deus, e que nos trava a nossa vida. Então você marido, você esposa, procure agradar ao Senhor, tratando bem o seu cônjuge. Procure agradar bem ao Senhor, tratando bem o seu filho, o seu pai, fazendo a vontade de Deus nesse sentido, para que Deus seja glorificado nesse encorajamento de mudança, de tomar a decisão, de levantar a cabeça, de erguer os braços e dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu sou encorajado pelo Teu Espírito e eu vou seguir adiante. Esse encorajamento de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Em sexto lugar, a resposta de Deus para a desesperança, irmão. Sabe qual é a resposta de Deus para esse sentimento de desesperança que muitos podem estar atravessando? É olhar para a eternidade. A esperança de Deus para nossas vidas é a eternidade. Quando Jesus falou para nós que nós iríamos enfrentar tribulações, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, não era somente uma expectativa para o hoje, para o agora, porque Ele pode fazer, Ele pode abrir portas, Ele pode curar, Ele pode agir, mas muito mais para a eternidade. Muito mais para aquilo que não acabará mais, alegria, felicidade, gozo, louvor a Deus, no céu. Estaremos com Ele para todo sempre, e não existe esperança maior do que essa. Nada substitui, nada se compara, nada pode entrar no lugar daquilo que é eterno, que Deus está construindo em nós a cada dia. O Calvário foi para isso, valeu a pena. Deus nos libertou e nos salvou
para que essa esperança fosse tomada em nossas vidas, ao ponto da gente não olhar para outra coisa a não ser para Ele. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Cristo amado. Maranata, ora céu, se abre, para que a igreja venha subir, estar na presença de Deus. E no capítulo 5, onde nós lemos o verso 23, o verso que eu li no começo, vai dizer que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos o quê? Irrepreensíveis aonde? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser, irmãos, eterno. Não haverá mais dor nem sofrimento. Estaremos com Ele. E não existe expectativa maior. Não temos como dizer, Deus, deixa para depois. Pelo contrário, a igreja que crê na promessa e que espera com esperança da promessa de Jesus, ela está com os olhos para o céu todos os dias, olhando e aguardando ansiosamente que o noivo volte e que o grande casamento aconteça e que a eternidade siga o seu curso. Deus é soberano na tua vida, querido. Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está te tratando, Ele está trabalhando o teu ser. Para quê? Porque um dia você será eterno, eterna, e com Ele estará para todo sempre. Não desista, não jogue a toalha, não olhe para trás, não desvie do caminho, olhe para aquele que é consumador e autor da nossa fé, onde está conosco em todos os momentos, como Ele mesmo prometeu, até a consumação dos séculos. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é poderoso. Eu posso descansar nele e confiar que mesmo que as coisas pareçam que não vão dar certo, um dia tudo vai passar. E eu estarei com Ele para toda a eternidade. Se Ele não voltar e eu estiver vivo, se Ele voltar e eu ainda estiver vivo, estarei com Ele. Mas se Ele me recolher antes disso, serei o primeiro a ser ressuscitado com um corpo glorioso para a glória de Deus. Ele está tratando de nós. E toda desesperança, medo, tristeza, angústia, pavor, seja banido no meio do seu povo, para que só reine a esperança da glória vindoura. Paulo diz no capítulo 15 da primeira carta do apóstolo à igreja de Corinto, ele diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos, irmãos. Nós dependemos do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vem. Ele prometeu. Ele vem. Certa vez eu conversando com uma irmã, uma crente antiga, uma crente bem antiga, e ela dizia para mim: pastor, desde criança que eu escuto que Jesus vem. Desde quando eu era pequenininha, meus pais diziam para mim que Jesus vai vir. Eu já estou com quase 60 anos de idade. Tem hora que eu acho que Ele não vai vir mais. Porque eu escutei isso a minha vida toda e eu tive essa expectativa e nunca aconteceu. Eu alimentava, quando criança, qualquer barulho que eu escutava, dizia ela, eu me assustava pensando que era Ele que estava voltando. O tempo passou e eu já mais de 60 anos e ainda Ele não veio. Aí eu disse para ela: Ele vem. Ele vem. Sabe por quê? Porque Ele prometeu que viria. E como Ele prometeu, e Ele cumpre tudo o que diz. Verso de número 24. Aquele que vos chama é fiel. Ele também o fará. Para encerrar, quero ler o capítulo 4, da primeira carta do apóstolo Paulo. Eu fiquei fascinado quando eu estava estudando esse material da primeira carta de Tessalonicenses. Já tinha lido, mas lido assim, pregado também, visto, mas eu resolvi parar e dar uma olhada um pouco mais detalhada. Incrível o que Deus fez no meio dessa igreja.
que fica de lição para nós, para essa igreja, Igreja Gileade do José Walter. Nós não podemos parar de crer na promessa do Senhor. Porque quando nós cremos que Ele vem, nós ganhamos alma. Quando nós cremos que Ele vem, nós pregamos o Evangelho. Quando nós cremos que Ele vem, nós caminhamos por fé. Ele vem, irmão. Pode ser hoje, pode ser agora. Como diz a canção, né? Muito em breve vai se ouvir uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo diferente, que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Capítulo 4, para a gente encerrar. Verso 15 ao 18, diz o seguinte. Primeira carta a Tessalonicenses. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos, os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros, com estas palavras. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Que a esperança de Deus esteja sempre, sempre, sempre viva dentro de cada um de nós. Deus abençoe. Amém.